Padre Paulo, vamos continuar. O senhor estava falando aí do código. Continue. Então, o Código de Direito Canônico ele é fundamental, né? Porque ele é uma sistematização. Antigamente, a igreja ela tinha suas normas, né? As normas da igreja são 2000 anos de história, afinal das contas, né? Mas as normas estavam muitas vezes dispersas em muitas coisas, etc. Até que então, né, São Pio X teve a feliz ideia de pegar as leis da igreja e codificá-las, colocar de uma forma sistemática. Mais ou menos 1800... Não foi 1917, ou seja, começou em 1800. Só que acontece o seguinte, que 1917 fechou. em 1917 fechou, Certo. né? Porque veio Bento XIV, que então promulgou. Começou com, por isso que é chamado de Código Pio Beneditino. Começou com Pio X. Pio X completou né? com Bento. Completou com Bento XIV. A escritura do código em si foi no século XX. Né? A ideia de sistematizá-lo começou no século XIX. Mas o pontificado de Pio X no século XX, né? E depois Bento XIV. E é um dom enorme. Depois com o Vaticano II, com o Vaticano II, né? Quando o próprio bem-aventurado João XXIII convocou o concílio, né? Ele convocou 3 coisas. As pessoas não sabem disso historicamente, né? Que há 50 anos atrás começou o concílio. Mas ele, quando convocou o concílio ecumênico, um sínodo para Roma e uma comissão para reformar o Código de Direito Canônico. As 3 coisas começaram juntas. Só que é evidente, a comissão se reuniu, mas viu que o concílio estava decidindo uma série de coisas importantes, resolveu esperar o concílio, né, terminar o seu trabalho, e aí, depois do concílio concluído, Paulo VI pôs mão às obras, colocou uma comissão. Foi Paulo VI quem, então, fez boa parte do trabalho. Paulo VI faleceu em 78, sem promulgar o código. Em 83, 5 anos depois, com 5 anos de pontificado, né, o bem-aventurado João Paulo II, então, promulgou esse código de direito canônico para a igreja do mundo inteiro. Né? E Padre Paulo, isso daqui que uma rege. pergunta é isso aí. O Thomas Woods, naquele livro dele, né, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, ele diz que o direito canônico começou lá pelo século XI e que foi que deu origem no mundo ao direito internacional, público e até os outros privados. É isso mesmo? Não, na verdade, o direito canônico é tão antigo quanto a igreja, não é? Então, ele começou a ser sistematizado a partir do Agora, século ele foi XI. sistematizado, não é, no século XI com aquilo que a gente chama de decreto de Graciano, que na verdade não foi um decreto. Não é? O Graciano, ele era um jurista, não é? Canonista, etc., que da escola de Bolonha, e ele, então, pegou as decretais pontifícias, sistematizou. E aquilo lá ficou muito prático, as pessoas acharam que ficou muito bom. No né? século XI. XI. Agora, já tinha lá no século V também, lá do Justiniano I, algumas coisas que já tinha a ver, né? Exato, tudo isso. Então, a história é bastante longa e bonita, né? Eu, por exemplo, fiz a minha tese de mestrado exatamente a respeito de direito canônico medieval, não é? Seguindo uma decretal do Papa São Gregório Magno, eu sempre gostei de patrística, então comecei lá com São Gregório Magno, trazendo, não é, esta normativa, esse princípio canônico, e acompanhando ele ao longo dos séculos até chegar ao século XIII, né, quando São Raimundo de Penhaforte, então, ajudou o Papa, né, a redigir um livro chamado Livro Extra, que ajudou, completou, digamos assim, essa sistematização em 1234. Mas foi o código que deu origem ao direito, vamos dizer, civil, internacional, público, privado? Houve uma influência grande da igreja, no sentido seguinte, ou seja, a igreja, com a lei da equidade, etc. e tal, uma série de princípios que nós cristãos temos, influenciou muito o direito civil. Por quê? E o direito civil influenciou a igreja, claro, ou seja, o direito romano, não é? Em si, e
o direito canônico são as duas grandes fontes que influenciaram o que nós temos hoje no direito em boa parte do mundo ocidental. Essas duas grandes fontes, o direito romano e o direito canônico. Padre Paulo, eu queria que o senhor colocasse rapidamente quais são as partes fundamentais do Código atual, então. Bom, o Código... Para o telespectador entender, o que o Código rege na vida da Igreja? Sim, veja, o Código ele tem 7 livros, não é? Certo. Agora, poderíamos dizer assim que, resumindo, mais ou menos, não é? Ele teria uma primeira parte, que seria o munus regendi da Igreja, a Igreja que rege os seus fiéis. Então, ele tem ali normas fundamentais, é o primeiro livro. O segundo livro, o povo de Deus, que é a estrutura da Igreja, não é? Começando com direito e obrigações dos fiéis em geral, depois os fiéis leigos, depois os clérigos, formação dos seminaristas, depois a estrutura hierárquica da Igreja, começando do Papa, não é? E depois o colégio dos bispos, os cardeais, concílio ecumênico, sínodos, etc. Tudo como é estruturado a Igreja, explicando cada organismo como é que funciona, não é? Depois desse segundo livro, que é do povo de Deus, passa-se ao terceiro livro, que é o munus de ensinar. Então, se você vai ensinar, você não pode ensinar qualquer coisa, tem que ensinar aquilo que é o ensinamento da Igreja. Então, tem normas para isso, né? Como é que se deve ensinar. No quarto livro é o munus de santificar, então aí passa os sacramentos parte por parte e aí que entra o matrimônio, né? Que nós queremos tratar um pouco no dia de hoje. Para essa palavra munus, que é tão usada na Igreja, o que significa? Explica É a um pouquinho. tarefa, né? A missão, né? Munus. Eu recebo uma tarefa, mas essa tarefa, quando ela é dada, ela é ao mesmo tempo dada junto com a graça. Então, a gente não usa a palavra tarefa e nem usa a palavra dom. Porque é um dom que é obrigação, uma obrigação que é dom. Então, munus é uma palavra em latim, mas é o que a gente costuma usar dentro da igreja porque é uma palavra complexa. Quando a gente fala, eu te dou uma tarefa. Sim, mas a igreja, quando dá uma tarefa, ela também dá a graça para cumprir essa tarefa. Ela agracia, né? Pode-se dizer que é uma missão sagrada. Uma missão sagrada. O munus de ensinar, o munus de abençoar, Exato. o munus de governar, uma missão sagrada. De Exato, cumprir aquilo. que são baseados no Cristo, sacerdote, profeta e rei, né? Perfeito. Continue. Depois, no livro 5º, são os bens temporais da igreja, ou seja, a igreja tem normas a respeito de como administrar os bens, inclusive tem até processos a respeito de bens dentro da própria igreja, ou seja, vamos supor, para o direito civil, as paróquias e a diocese, é tudo uma coisa só, é tudo uma pessoa jurídica só. Mas para o direito canônico, não. Cada paróquia é uma pessoa jurídica diferente. Então, pode haver conflito de propriedade entre paróquias. Embora no direito civil o proprietário seja o mesmo, no direito canônico o proprietário é distinto. Né? Então, existem coisas assim que no direito canônico existem. Depois tem o livro penal, que é o número o 6º livro, as sanções, o direito penal da igreja, que está sendo revisto agora. Né? Existe uma comissão, o Papa Bento XVI instituiu uma comissão para rever todo este livro. Por quê? Porque o livro do direito penal da igreja foi feito com uma mentalidade um pouco excessivamente branda. Então, o Papa Bento XVI diz, olha, é necessário um pouco mais de rigor com certas normas, depois a evolução das situações que não se previam, agora são previstas, então é necessário compilar tudo isso outra vez. E, finalmente, o 7º livro, que é sobre os processos. Processo. É o direito processual canônico. Então, padre, aproveitando esse último item, o povo agora viu uma coisa assim que não sei se entendeu, né? O bispo de Bauru suspendeu um padre, né? O padre Beto lá, porque estava ensinando lá a favor de práticas que a igreja não concorda no campo da moral, homossexualidade, etc. E o bispo disse que antes foi feito um processo canônico e tal. Explica um pouquinho para o povo entender como é que é isso, o que o bispo tem que fazer no caso de ter que punir um sacerdote, etc. Sim, porque de fato a igreja reconhece direitos e deveres, não é? De um sacerdote ou de qualquer outro fiel. Então, sobretudo, no direito processual, não é porque um bispo ou o papa possui poder que então ele pode simplesmente ir decretando coisas. A pessoa tem direito de defesa,
né? A pessoa tem o direito de apresentar a sua defesa. O que aconteceu foi o seguinte, é que existem algumas excomunhões na igreja que são automáticas. E o que aconteceu ali foi simplesmente a declaração de uma realidade, não é? Ou seja, se eu sou herege, se eu sou cismático, se eu sou apóstata, Está excomungado eu automaticamente. estou automaticamente excomungado. Late sentença. Late sentença quer dizer que é uma sentença escondida, como se fosse um juiz escondido, né? Latus é escondido. Então, late sentença é uma sentença oculta, uma sentença invisível, como se houvesse um juiz invisível, e há um juiz invisível, que é Deus, né? Que já faz com que aquela sentença aconteça. A guilhotina cai automática. Então, e como é que uma pessoa incorre em heresia? Ela incorre em heresia quando ela, devidamente avisada de que aquela opinião que ela professa foi condenada por um concílio ecumênico e pela igreja, ela insiste, né? De forma contumaz, ela insiste no erro. Entende? Então, não é assim, eu tenho uma opinião errada, ontem eu pensei uma heresia, então eu acho que eu estou excomungado. Não, não é isso. É um processo, a coisa é uma realidade canônica, constatável. Então, não basta ter uma opinião herética para ser herege. Aquela opinião herética pode ser fruto de ignorância. Tem que propagar e defender. Eu tenho que propagar, defender e, sendo avisado de que aquilo está errado pela autoridade competente, continuar insistindo no meu erro. Aí, de fato, né, uma vez que eu estou ciente daquilo... Ô Sandro, enquanto o Padre Paulo respira ali um pouquinho, prepara aí, se tiver alguma pergunta sobre código, você já tem sobre código? Tem só uma, mas... Se tiver sobre código, aí eu vou mudar de assunto, então eu quero só... Então prepara, deixa o Padre Paulo terminar aqui. Então, essa realidade de excomunhão automática, não é? É simplesmente no caso que houve um aviso, houve uma declaração. Ou seja, que na verdade é uma caridade. As pessoas, a igreja intolerante puniu. Não, a igreja avisou. Olha, meu irmão, você já está fora da igreja. Você se colocou fora da igreja. Você tomou posições que as suas posições excluíram você da igreja. Eu estou avisando. Sei. Então, na verdade, o que houve foi uma declaração de uma realidade que já existia. O que aconteceu também lá com o Dom José no Recife, quando avisou que aquelas pessoas que fizeram o aborto naquela menina de 9 anos, que estava grávida, avisou que estavam excomungados automaticamente. Todo mundo achou que o bispo estava aplicando a excomunhão e foi aquele escândalo contra o Dom José. Nós sabemos muito bem que as pessoas, os católicos que abortam, incorrem na sanção, né, na pena da excomunhão. Cometeu um aborto, está excomungado. Isso aí precisa ser avisado para as pessoas. Olha, fique sabendo, não faça porque você vai ser excomungado. Né? Padre Paulo, e para levantar a excomunhão quando a pessoa se arrepende, quer voltar para a igreja, como é que faz? O código prevê quem é a autoridade que irá, né, suspender aquela pena. Então, na igreja existe perdão, se a pessoa está arrependida. Né? No caso, existem algumas coisas que são reservadas à Santa Sé. O que não for reservado ao Papa, o bispo pode fazer. Mas se a pessoa procura um padre para se confessar, padre, eu fiz o aborto, mas estou arrependido, o que o padre então vai? Manda para o bispo? Ou ele tem uma delegação? Tem que saber, em algumas dioceses, todos os padres têm a autorização do bispo de absolver a excomunhão do aborto. Ah, bom. Em outras dioceses, só alguns padres têm. Então, tem que saber no caso de cada diocese, porque isso é uma coisa que depende do bispo local. Entendi. Sandro, tem alguma coisa aí? Padre Paulo, eu tenho uma filha de 9 anos e gostaria muito de ser padre. Tem 30 anos e tem condições para manter a pensão da menina e também de terminar meu seminário. Seria o Código de Direito Canônico que regulamenta, que trata dessa situação, ou outro documento da igreja? Perguntando o Éder, de Curitiba. Veja, é uma coisa que irá depender, então, do bispo e da situação da criança. Ou seja, você tem uma obrigação natural para com essa criança, que é a paternidade. A paternidade não é um impedimento para o sacerdócio.
Porém, cabe ao bispo local, não é, ou à congregação que irá acolher o candidato, não é, julgar se os direitos naturais daquela criança são devidamente respeitados pela entrada do pai num seminário, não é? Então, é muito importante saber que, enquanto não há uma maioridade e independência da criança, existe uma obrigação que pesa sobre aquele pai, uma obrigação natural. Então, ele deve corresponder a essa obrigação natural. Mas eu não gostaria de dar nenhuma sentença, nem dizendo que sim, nem dizendo que não, só estou expondo a situação, porque, na verdade, quem deve dar essa sentença é o bispo local ou o superior da congregação na qual a pessoa deseja ingressar. Beleza. Bom, Padre Paulo, então a gente pode passar, então, para começar a conversar um pouco sobre a questão de casais que se separaram, não é? E aí a questão da nulidade do casamento ou não, quando acontece a nulidade, quando não acontece, aí o santo se prepara aí também com as perguntas que houver. Então, Padre Paulo, coloca assim, eu gostaria de começar com uma pergunta que às vezes me fazem. Uma pessoa que divorciou, mas não casou de novo, ela pode comungar, confessar normalmente? Veja, depende, não é? Por quê? Porque o que irá julgar se uma pessoa pode ou não comungar é o estado de pecado no qual ela se encontra. Então, divorciar-se é pecado? Depende, em algumas situações, sim. Ou seja, o divórcio foi um divórcio Culpa de quem, né? E depois foi um divórcio de quê? Você era só casado no civil, então você, na verdade, era solteiro para a igreja, você divorciou, você saiu do concubinato, não é? Então, muito bem. É uma situação específica. Outra situação, a pessoa Casado na foi igreja. abandonada, não é? Ou seja, o marido ou a esposa saiu de casa, abandonou, uniu-se a uma segunda união, a pessoa foi vítima daquela situação, depois a outra parte lá pediu divórcio, ela não deu divórcio consensual, porque disse, não, você é casado comigo na igreja, você tem a obrigação de voltar para mim. Então essa pessoa não pecou. O divórcio foi tramitado e aconteceu o divórcio, a revelia, não é? Bom, essa pessoa não é culpada de estar divorciada, não é? Então você tem que perguntar, eu sou culpado por esse divórcio? Se eu sou culpado por esse divórcio, então não é assim, se eu divorciei e não me uni a ninguém, eu estou livre. Não, espera lá. Você tinha uma obrigação de manter o matrimônio. Não entendeu? separe o homem. Tanto que existe na igreja, no direito matrimonial, existe a questão da separação dos cônjuges. Que não é só a nulidade matrimonial que existe. Existe um processo de separação, onde o bispo, o tribunal, julga se você tem o direito ou não de se separar daquela pessoa. Nos casos muito conflitantes. Casos muito conflitantes. Relacionamento Pode acontecer que haja um matrimônio válido, no entanto, a pessoa está correndo risco de sua integridade física, porque é agredida todos os dias pelo outro, não é? E então, o bispo pode decretar separação, a gente chama classicamente de separação de corpos, né? Não extingue o matrimônio. Não extingue o matrimônio, né? Mas a pessoa recebe a autorização de não mais coabitar. Porque, na verdade, você tem a obrigação de coabitar. Não é assim, desisti, não quero mais, cansei, vou ficar solteiro. Não, você tem a obrigação, você casou, né? Então, o casamento é questão de direitos e de deveres. Então, a pergunta é, eu sou culpado desse divórcio? Se eu sou culpado desse divórcio, aí é uma questão que deve ser julgada também pelo confessor, não é? Então, assim, é muito delicado essa coisa de pode ou não pode comungar, porque, Então, na verdade... Caso a caso. Cada caso é um caso e, então, o confessor é quem deve, na situação, julgar. Agora, Padre Paulo, então, em termos de declaração de nulidade, a pessoa separou, quer casar com uma outra pessoa, a igreja só autoriza se o primeiro casamento for declarado nulo pelo tribunal eclesiástico, tribunal da igreja. Então, quais são as condições que o Código de Direito Canônico coloca que pode haver, então,
A igreja pode reconhecer que o casamento não valeu, não foi válido. As pessoas primeiro têm que entender isto, ou seja, um casamento pode acontecer a cerimônia perfeitamente, houve lá os fotógrafos, flores, a noiva de véu e grinalda, tudo perfeitinho, testemunhas, fotos, álbum, bolo de noiva, tudo. No entanto, aquele casamento pode ser só uma aparência de casamento e jamais ter acontecido. Quando a gente diz isso, a pessoa diz, como assim? Mas aconteceu, está aqui as fotos. Sim, aconteceu a celebração, mas o casamento não aconteceu. Por quê? Porque o casamento acontece quando um consentimento, que é algo que está no coração da pessoa, é expresso validamente. Então, assim, vou dar um exemplo claro. O padre pergunta, vocês irão prometer fidelidade um ao outro? É por toda a vida que o prometeis? Aí ele diz, sim. Ela diz, sim. Mas a amante dele está sentada lá no primeiro banco como testemunha. E ele já era amante dela, pretende continuar sendo amante, e ele está dizendo que vai ser fiel. Ora, ele está dizendo que vai ser fiel da boca para fora. Ele não vai ser fiel. Então, ele pode mentir para a noiva, para toda a assembleia que está ali, para o padre, mas ele não pode mentir para Deus, porque Deus vê o coração. E o compromisso que ele está fazendo é diante de Deus. Então, o que é que está acontecendo ali? Está acontecendo uma coisa que nós chamamos em direito canônico de simulação parcial. Ele está querendo o casamento, mas tem uma coisa essencial no casamento que ele não está querendo, chama-se fidelidade. Então, se ele não está querendo aquilo, o casamento não está acontecendo, simplesmente aquilo lá não tem valor nenhum. Aí a mulher diz, não, mas eu queria casar, sinceramente. Sim, mas quando um não quer, dois não casam. Entende? Casamento, os dois têm que apertar o botãozinho, sim e sim. Se só um aperta o botão, não vale, não vai acontecer o casamento. Não cola, entendeu? Então, essas pessoas, vamos supor, que isso aconteça. Eles podem estar casados há 20 anos, ter 10 filhos, mas estão solteiros. Nunca houve casamento. Não foi válido. Porque não valeu. Entende? Vamos supor que este homem, depois de 10 anos de casado, se arrepende daquela traição que ele estava fazendo e procura, então, o bispo. Bom, o bispo pode, então, fazer uma sanação, pode sanar aquele casamento nulo. Padre Paulo, sem que a mulher saiba.